12. A psicologia da Gestalt. Introdução. Acompanhamos o desenvolvimento da psicologia, das ideias iniciais de Wilhelm Wundt e de sua elaboração por E.B. Titchener, à disseminação do comportamentalismo de Watson e Skinner, incluindo o desafio cognitivo no interior desse movimento, passando pelo desenvolvimento da escola funcionalista de pensamento. Enquanto essas ideias se formavam nos Estados Unidos, a revolução da Gestalt ia acontecendo na Alemanha. Tratava-se de mais um protesto contra a psicologia wundtiana, um testemunho adicional da importância das ideias de Wundt como inspiração para pontos de vista opostos e como base efetiva a partir da qual lançar novos sistemas de psicologia. Em seu ataque à instituição wundtiana, a rebelião gestaltista teve como foco primordial um dos aspectos da obra de Wundt, seu atomismo ou elementarismo. Os psicólogos gestaltistas consideravam o pressuposto wundtiano da condição fundamental dos elementos sensoriais e fizeram disso o alvo de sua oposição. Estávamos chocados, escreveu Wolfgang Kohler, um dos fundadores da psicologia da Gestalt, com a tese de que todos os fatos psicológicos consistem em átomos inertes sem relação entre si, e que as associações são praticamente os únicos fatores que combinam esses átomos e introduzem a ação. Para compreender a natureza da revolução gestaltista, hemos de voltar a mais ou menos 1912, o ano descrito como época de dificuldades para a velha abordagem da psicologia, o momento em que o comportamentalismo começava a atacar Wundt, Titchener e o funcionalismo. A pesquisa animal de Thorndike e Pavlov estivera em ascensão por uma década. A primeira formulação completa de sua posição fora feita por Thorndike nessa época, e a significação do reflexo condicionado de Pavlov para a psicologia estava em vias de ser reconhecida. Outra abordagem nova, a psicanálise, já tinha mais de 10 anos. O ataque dos gestaltistas à posição elementarista de Wundt foi simultâneo, se bem que independente, ao movimento comportamentalista nos Estados Unidos. Ambas as escolas de pensamento começaram se opondo às mesmas ideias, mas chegariam a se opor uma à outra. Havia entre elas claras diferenças. Os psicólogos da Gestalt aceitavam o valor da consciência, mas criticavam a tentativa de analisá-la em elementos. Os comportamentalistas se recusavam até a reconhecer a existência da consciência para a psicologia. Os psicólogos da Gestalt referiam-se à abordagem wundtiana, tal como a compreendiam, como a psicologia do tijolo e argamassa, querendo dizer com isso que os elementos, os tijolos, eram mantidos juntos pela argamassa do processo de associação. Eles afirmavam que, quando olhamos para fora de uma janela, vemos imediatamente as árvores e o céu, e não pretensos elementos sensoriais, como brilhos e matizes que possam constituir a nossa percepção das árvores e do céu. Além disso, acusavam os wundtianos de afirmar que a nossa percepção dos objetos consiste apenas na acumulação ou soma de elementos em grupos ou coleções. Os psicólogos da Gestalt afirmavam que, quando os elementos sensoriais são combinados, forma-se algum novo padrão ou configuração. Juntemos algumas notas musicais e algo novo, uma melodia ou tom, surge da combinação, uma coisa que não existia em nenhum dos elementos individuais ou notas. Em termos sucintos, o todo é distinto da soma de suas partes. Deve-se observar, no entanto, que Wundt reconhecia esse ponto em sua doutrina da apercepção. Ilustrar a diferença entre as abordagens gestaltista e wundtiana da percepção, imagine que você é um sujeito num laboratório de psicologia da Alemanha perto de 1915. O psicólogo encarregado lhe pergunta o que você está vendo na mesa. Você diz, um livro. Sim, claro, é um livro, ele concorda. Mas o que você de fato vê?
O que você quer dizer com o que de fato vejo? Você pergunta, atônito. Eu lhe disse que vejo um livro. É um pequeno livro de capa vermelha. O psicólogo é persistente. Qual é realmente a sua percepção? Ele insiste. Descreva-a para mim com toda a exatidão que puder. Você quer dizer que não é um livro? De que se trata? Alguma espécie de truque? Há indícios de impaciência. Sim, é um livro. Não há nenhum truque. Eu só quero que você descreva para mim o que você vê exatamente, nem mais nem menos. A essa altura, você já está todo desconfiado. Bem, deste ângulo, a capa do livro parece um paralelogramo vermelho escuro, você diz. Sim, ele diz, satisfeito. Sim, você está vendo uma mancha vermelha escura com a forma de um paralelogramo. E que mais? Há um rebordo branco acinzentado abaixo dela, e outra linha tênue vermelha escura depois daquela. Sob o livro, vejo a mesa. Ele se impertiga. Ao redor do livro, vejo algo parecido com um acastanhado escuro com barras onduladas de castanho mais claro, correndo mais ou menos paralelas umas às outras. Muito bem, muito bem. Ele lhe agradece pela cooperação. Enquanto fica ali parado, olhando o livro na mesa, você se sente um pouco embaraçado porque aquele camarada persistente conseguiu levá-lo a semelhante análise. Ele fez você ficar tão cauteloso que você já não tinha nenhuma certeza do que realmente via e do que apenas pensava que via. Em sua cautela, você começou a falar do que via em termos de sensações, quando apenas um momento antes tinha bastante certeza de perceber um livro sobre a mesa. Seu devaneio é subitamente interrompido pelo aparecimento de um psicólogo que se parece vagamente com Wilhelm Wundt. Obrigado por ajudar a confirmar mais uma vez minha teoria da percepção. Você provou, diz ele, que o livro que vê não passa de um composto de sensações elementares. Quando estava tentando ser preciso e dizer exatamente o que viu de fato, você teve de falar em termos de manchas de cor e não de objetos. As sensações de cor é que são primárias, e todo objeto visual pode ser reduzido a elas. Sua percepção do livro é construída a partir de sensações. Do mesmo modo como uma molécula é construída a partir de átomos. Esse pequeno discurso é, ao que parece, um sinal para a batalha começar. É um absurdo, grita uma voz do extremo oposto da sala. Um absurdo. Qualquer idiota sabe que o livro é o fato primário, imediato, direto, incontestável e perceptível. O psicólogo que nos olha agora tem uma ligeira semelhança com William James, mas parece ter sotaque alemão. E o seu rosto tem um ar tão furioso que você não pode ter certeza. Essa redução de uma percepção a sensações de que vocês não param de falar não passa de jogo intelectual. Um objeto não é apenas um grupo de sensações. Qualquer pessoa que ande por aí vendo manchas vermelhas escuras quando devia ver livros está doente. Como a batalha começa a ficar acalorada, você fecha a porta bem devagar e foge dali. Você teve o que queria. Um exemplo de que há duas atitudes diferentes, dois modos distintos de falar sobre a informação que os nossos sentidos fornecem. Os psicólogos gestaltas acreditam que há mais coisas na percepção do que veem os nossos olhos, que a nossa percepção vai além dos elementos sensoriais, dos dados físicos básicos fornecidos pelos órgãos dos sentidos. Influências antecedentes sobre a psicologia da Gestalt. Tal como ocorre com todos os movimentos, as ideias do protesto gestaltista têm seus antecedentes históricos. A base dessa posição, seu foco na unidade da percepção, pode ser encontrada na obra do filósofo alemão Immanuel Kant, 1724 a 1804. Esse homem eminente, que nunca se aventurou a
a se afastar mais de 90 quilômetros de sua terra natal, dominou o pensamento filosófico por mais de uma geração. Embora menos ampla do que a sua contribuição à filosofia, a que ele deu à psicologia tem importância. Kant influenciou a psicologia graças à sua ênfase na unidade de um ato perceptivo. Ele afirmava que quando percebemos o que denominamos objetos, deparamos com estados mentais que poderiam parecer compostos de pedaços de fragmentos. Esses são os elementos sensoriais de que os empiristas e associacionistas britânicos se ocupavam. Contudo, esses elementos são organizados significativamente a priori, e não por meio de algum processo mecânico de associação. A mente, no processo de percepção, forma ou cria uma experiência unitária. Segundo Kant, a percepção não é uma impressão e combinação passiva de elementos sensoriais, como afirmava a escola britânica, mas uma organização ativa desses elementos numa experiência coerente. Logo, a mente confere forma e organização ao material bruto da percepção. Essa posição se opõe à doutrina da associação. Para Kant, algumas das formas que a mente impõe à experiência são inatas, como o espaço, o tempo e a causalidade, no sentido de não serem derivadas da experiência, mas existirem na mente como intuitivamente cognoscíveis. O psicólogo Franz Brentano, 1838 a 1917, da Universidade de Viena, se opôs ao foco de Wundt sobre os elementos ou conteúdo da experiência consciente, tendo proposto que a psicologia estudasse, em vez disso, o processo ou ato da experiência. Assim sendo, ele foi um precursor do movimento gestaltista formal. Ele considerava a introspecção wundtiana artificial, favorecendo uma observação menos rígida e mais direta da experiência tal como ela ocorre, mais ou menos como método ulterior da Gestalt. Ernst Mach, 1838 a 1916, professor de física da Universidade de Praga, exerceu uma influência mais direta sobre a revolução da Gestalt. Em seu livro A Análise das Sensações, de 1885, Mach escreveu sobre sensações da forma do espaço e da forma do tempo. Ele considerou os padrões espaciais como figuras geométricas e os padrões temporais como melodias-sensações. Essas sensações da forma do espaço e da forma do tempo independiam dos seus elementos. Por exemplo, a forma do espaço de um círculo poderia ser branca ou preta, grande ou pequena, e nada perder de sua qualidade elementar de circularidade. Mach afirmava que nossa percepção visual ou auditiva de um objeto não muda mesmo que modifiquemos nossa orientação espacial com relação a ele. Uma mesa permanece como tal em nossa percepção, quer a olhemos de lado, de cima ou de um dado ângulo. Do mesmo modo, uma série de sons permanece a mesma na nossa percepção, ainda quando sua forma do tempo é modificada, isto é, quando ela é tocada mais rápida ou mais devagar. As ideias de Mach foram ampliadas por Christian von Ehrenfels, 1859-1932, que trabalhava em Viena e Graz. Ele sugeriu que há qualidades da experiência que não podem ser explicadas em termos de combinações de sensações. Ele denominou essas qualidades Gestaltqualitäten, qualidades configuracionais, percepções baseadas em algo que vai além das sensações individuais. Uma melodia, por exemplo, é uma qualidade configuracional, porque soa da mesma maneira, inclusive quando transposta para tonalidades diferentes. Assim, a melodia independe das sensações particulares de que é composta. Para Ehrenfels e a escola austríaca da Gestaltqualitäten instalada em Graz, a própria configuração era um elemento,
se bem que não uma sensação, um novo elemento criado pela ação da mente sobre os elementos sensoriais. Logo, a mente configura a partir de sensações elementares. Embora seguissem as linhas que viriam a ser conhecidas como psicologia da Gestalt, Mach e Ehrenfels se desviaram um pouco da posição elementarista ortodoxa. Em vez de se oporem à noção de elementarismo, como os gestaltistas mais tarde fariam, eles apenas acrescentaram a configuração como um novo elemento. Ainda que criticassem a mesma posição criticada pelos psicólogos da Gestalt, eles davam uma solução diferente. Mesmo assim, Ehrenfels, em particular, teve um certo impacto sobre o movimento da Gestalt. Max Wertheimer, um dos fundadores, estudou com ele em Praga. No artigo de Wertheimer, reproduzido neste capítulo, ele observou que o impulso mais importante para o movimento da Gestalt veio da obra de Ehrenfels. William James, adversário do elementarismo psicológico, também foi precursor da Gestalt. Ele considerava os elementos da consciência abstrações artificiais e enfatizou que vemos objetos como um todo e não como feixes de sensações. Outra influência antecedente é o movimento fenomenológico na psicologia e na filosofia alemãs. Metodologicamente, a fenomenologia se refere a uma descrição imparcial da experiência imediata tal como ela ocorre. É uma observação não corrigida em que a experiência não é analisada em elementos nem abstraída artificialmente de alguma outra maneira. A fenomenologia envolve a experiência quase ingênua do senso comum, e não a experiência relatada por um introspector treinado que segue uma orientação sistemática particular. Um grupo de psicólogos fenomenológicos trabalhou no laboratório de G. E. Müller na Universidade de Göttingen, Alemanha, entre 1909 e 1915, período em que o movimento da Gestalt estava em seus primórdios. Esses psicólogos, incluindo Erich R. Jensch, David Katz e Edgar Rubin, fizeram extensas pesquisas fenomenológicas. Seu trabalho antecipou a escola de pensamento formal da Gestalt, que adotou sua abordagem. Não se pode deixar de lado, entre as influências antecedentes da Gestalt, o Zeitgeist, particularmente o clima intelectual da física. Nas últimas décadas do século XIX, essa disciplina tornava-se menos atomista, à medida que os físicos iam reconhecendo e aceitando a noção de campos de força, regiões ou espaços cruzados por linhas de força, como as geradas por uma corrente elétrica ou um ímã. O exemplo clássico dessa nova direção na física é o magnetismo, uma propriedade ou qualidade que parecia difícil de definir ou compreender em termos tradicionais galileu-newtonianos. Por exemplo, quando se agita limalha de ferro numa folha de papel apoiada no topo de um ímã, a limalha se organiza segundo um padrão característico. Os fragmentos não tocam no ímã, mas são evidentemente afetados pelo campo de força que está ao seu redor. Considerava-se que a luz e a eletricidade operavam de maneira semelhante. Considerava-se que esses campos de força eram dotados das propriedades de extensão e de padrão ou configuração espaciais. Em outras palavras, eles eram considerados novas entidades estruturais, e não o somatório dos efeitos de elementos ou partículas individuais. Assim, a noção de atomismo ou elementarismo, que tivera tanta influência no estabelecimento da nova ciência da psicologia, estava sendo reconsiderada na física. Os físicos estavam começando a pensar em termos de campos ou todos orgânicos, um conceito compatível com a psicologia da Gestalt. As mudanças oferecidas à psicologia pelos psicólogos da Gestalt refletiam as mudanças na física da época,
pois os psicólogos se esforçavam outra vez para acompanhar as antigas e bem estabelecidas ciências naturais. O impacto sobre a psicologia dessa alteração de ênfase na física surgiu em termos pessoais. Wolfgang Köhler tinha uma sólida formação em física e tinha estudado com Max Planck, um dos arquitetos da física moderna. Köhler escreveu que foi devido à influência de Planck que ele começou a perceber um vínculo entre a física dos campos e a ênfase da Gestalt no todo. Ele viu na física uma crescente relutância em continuar a tratar de elementos como átomos e moléculas, e a tendência a se concentrar em sistemas mais amplos ou campos. Ele afirmou que, desde então, a psicologia da Gestalt se tornou uma espécie de aplicação da física dos campos a partes essenciais da psicologia. E fundador do comportamentalismo, John B. Watson, em contrapartida, ao que parece, não tinha conhecimento da nova física e continuou a desenvolver uma abordagem reducionista da psicologia que se concentrava em elementos, os elementos de comportamento, concepção compatível com os princípios da antiga física atomística. A fundação da psicologia da Gestalt. O movimento formal conhecido como psicologia da Gestalt surgiu de uma pesquisa feita em 1910 por Max Wertheimer, durante as férias, quando viajava num trem. Wertheimer teve a ideia de fazer uma experiência sobre a visão do movimento quando nenhum movimento real tinha ocorrido. Abandonando prontamente seus alunos de férias, ele desceu do trem em Frankfurt, comprou um estroboscópio de brinquedo e verificou a ideia que lhe ocorrera de modo preliminar num quarto de hotel. Mais tarde, fez pesquisas mais formais na Universidade de Frankfurt, que lhe forneceu um taquistoscópio. Dois outros jovens psicólogos, Kurt Koffka e Wolfgang Köhler, que tinham sido alunos da Universidade de Berlim, também estavam em Frankfurt. Logo depois, eles se engajaram numa cruzada comum. O problema de pesquisa de Wertheimer envolvia a percepção do movimento aparente, isto é, a percepção do movimento quando nenhum movimento físico real tinha acontecido. Wertheimer se referia ao fenômeno como a impressão de movimento. Usando o taquistoscópio, Wertheimer projetou luz por duas ranhuras, uma vertical e a outra a 20 ou 30 graus da vertical. Se a luz era mostrada primeiro por uma ranhura e depois pela outra, com um intervalo relativamente longo, mais de 200 milissegundos, os sujeitos viam o que pareciam ser duas luzes sucessivas, primeiro uma luz numa ranhura e então uma luz na outra. Quando o intervalo entre as luzes era menor, os sujeitos viam o que pareciam ser duas luzes contínuas. Com um intervalo de tempo ótimo, cerca de 60 milissegundos entre as luzes, os sujeitos viam uma única linha de luz que parecia mover-se de uma ranhura para outra e na direção inversa. Essas descobertas podem parecer triviais. Os cientistas há anos conheciam o fenômeno, e ele podia até ser considerado uma questão de senso comum. Contudo, de acordo com a posição então prevalecente na psicologia, a de Wundt, toda experiência consciente podia ser analisada em seus elementos sensoriais. E, no entanto, poderia essa percepção do movimento aparente ser explicada em termos de um somatório de elementos sensoriais individuais, que eram apenas duas ranhuras estacionárias de luz? Poderia um estímulo estacionário ser acrescentado a outro para produzir uma sensação de movimento? Não. E esse era precisamente o ponto central da demonstração brilhantemente simples de Wertheimer. O fenômeno desafiava a explicação pelo sistema wundiano. Wertheimer acreditava que o fenômeno que verificara em seu laboratório
Era, à sua maneira, tão elementar quanto uma sensação, embora diferisse evidentemente de uma sensação ou mesmo de uma sucessão de sensações. Ele deu ao fenômeno um nome adequado à sua natureza peculiar: fenômeno phi. E como ele explicava o fenômeno phi quando a psicologia tradicional da época não o podia? Sua resposta era tão simples e engenhosa quanto a experiência de verificação. O movimento aparente não precisava de explicação. Ele existia tal como era percebido, não podendo ser reduzido a nada mais simples. De acordo com Wundt, a introspecção do estímulo produziria duas linhas sucessivas e nada mais. Contudo, por mais rigorosamente que se pudesse fazer a introspecção das duas exposições da luz, a experiência de uma única linha em movimento persistia. Quaisquer tentativas de análise adicional fracassavam. O todo, o movimento aparente da linha, diferia da soma de suas partes, as duas linhas estacionárias. A psicologia associacionista atomista tradicional, dominante há tantos anos, fora desafiada. E a esse desafio ela não podia responder. Wertheimer publicou os resultados de sua pesquisa em 1912 em Estudos Experimentais da Percepção do Movimento, artigo considerado o marco do começo da escola de pensamento da psicologia da Gestalt. Max Wertheimer, 1880-1943. Nascido em Praga, Max Wertheimer frequentou o liceu local até os 18 anos e depois estudou direito por alguns anos na Universidade de Praga. Passou para a filosofia, assistiu a palestras de Ehrenfels e mais tarde foi para a Universidade de Berlim estudar filosofia e psicologia. Doutorou-se em 1904 na Universidade de Würzburg, sob a direção de Oswald Kilpie. No auge da controvérsia sobre o pensamento sem imagens, entre 1904 e 1910, Wertheimer passou algum tempo nas universidades de Praga, Viena e Berlim, antes de se estabelecer na Universidade de Frankfurt. Ali, fez pesquisas e conferências por vários anos, tomando-se professor em 1929. Durante a Primeira Guerra, fez pesquisas militares sobre dispositivos de escuta para submarinos e fortificações portuárias. Wertheimer era o mais velho dos três primeiros psicólogos da Gestalt e o líder intelectual do movimento. Wertheimer produziu importantes artigos sobre o pensamento criativo e sobre agrupamento perceptivo. Em 1921, os três colegas, assistidos por Kurt Goldstein e Hans Grülle, fundaram a revista Psychologische Forschung, Pesquisa Psicológica, que se tornou o órgão oficial da Escola da Gestalt. 22 volumes foram publicados antes de ela ser suspensa em 1938 pelo regime nazista. A publicação foi retomada em 1949. Wertheimer fazia parte do primeiro grupo de estudiosos refugiados a fugir da Alemanha nazista, tendo chegado a Nova York em 1933. Associou-se à nova escola de pesquisa social, onde ficou até morrer em 1943. Seus anos nos Estados Unidos foram ativos, mas ele ficou cada vez mais exausto devido ao ônus de adaptar-se a uma nova língua e a uma nova cultura. Seu programa de pesquisa foi informal, comunicado pessoalmente a amigos e colegas em reuniões profissionais. Em seus últimos anos em Nova York, Wertheimer, ao que parece, causou forte impressão num jovem psicólogo americano, Abraham Maslow. Maslow ficou tão fascinado por Wertheimer que começou a estudar as características e qualidades do homem. Foi a partir dessas observações iniciais de Wertheimer e da antropóloga Ruth Benedict que Maslow desenvolveu seu conceito de self-actualization, autorrealização. Kurt Koffka, 1886-1941.
Kurt Kafka foi provavelmente o mais inventivo dos fundadores da Gestalt. Estudou na Universidade de Berlim, a cidade onde nasceu, e desenvolveu pela ciência e pela filosofia um interesse que foi fortalecido pelo ano que passou na Universidade de Edimburgo, na Escócia. Retornando a Berlim, estudou psicologia com Carol Stamp e se doutorou em 1909. No ano seguinte, iniciou sua longa e frutífera associação com Wertheimer e Köhler na Universidade de Frankfurt. Em 1911, aceitou um cargo na Universidade de Gießen, que ficava a uns 60 quilômetros de Frankfurt, onde ficou até 1924. Durante a Primeira Guerra, trabalhou com pacientes lesionados cerebrais e afásicos numa clínica psiquiátrica. Ao final da guerra, quando os psicólogos dos Estados Unidos começavam a tomar conhecimento de que uma nova escola de pensamento se desenvolvia na Alemanha, Kafka foi convencido a escrever um artigo para a revista americana Psychological Bulletin. Esse artigo, A Percepção, uma introdução à teoria da Gestalt, apresentava os conceitos básicos da escola e os resultados e as implicações de suas copiosas pesquisas. Embora tenha sido importante como primeira exposição formal da revolução da Gestalt aos psicólogos americanos, o artigo pode ter feito um desserviço à expansão do movimento. O título, A Percepção, deu início a um mal-entendido que paira até hoje, isto é, a ideia de que a psicologia da Gestalt se ocupa exclusivamente da percepção, não tendo, portanto, relevância para outras áreas da psicologia. Na realidade, a psicologia da Gestalt tinha uma preocupação mais ampla com problemas do pensamento e da aprendizagem. O principal motivo pelo qual os primeiros psicólogos da Gestalt concentraram suas publicações sistemáticas na percepção foi o Zeitgeist, a psicologia de Wundt, contra a qual se rebelaram os gestaltistas. Obtivera boa parte do seu apoio de estudos sobre a sensação e a percepção, razão por que os psicólogos da Gestalt escolheram a percepção como arena a fim de atacar Wundt em sua própria fortaleza. Em 1921, Kafka publicou O Desenvolvimento da Mente, um livro sobre psicologia do desenvolvimento infantil que foi um sucesso na Alemanha e nos Estados Unidos. Ele foi à América como professor visitante da Universidade Cornell e da Universidade de Wisconsin, e em 1927 foi nomeado professor do Smith College, de Northampton, Massachusetts, onde ficou até a sua morte, em 1941. Em 1935, publicou Princípios de Psicologia da Gestalt, livro extremamente difícil que não veio a ser o tratamento definitivo da psicologia da Gestalt, como ele pretendia. Wolfgang Kohler, 1887-1967. Wolfgang Kohler, o mais jovem dos três, era o porta-voz do movimento. Seus livros, escritos com cuidado e precisão, tornaram-se as obras definitivas sobre vários aspectos da psicologia da Gestalt. O seu treinamento em física, com o notável Max Planck, o persuadiu de que a psicologia tinha de aliar-se àquela ciência. Nascido na Estônia, Kohler tinha 5 anos quando sua família se mudou para o norte da Alemanha. Sua educação universitária foi em Tübingen, Bonn e em Berlim, e ele recebeu seu doutorado sob a orientação de Karl Stumpf na Universidade de Berlim em 1909. Foi para a Universidade de Frankfurt, tendo chegado pouco antes de Wertheimer e do seu estroboscópio de brinquedo. Em 1913, a convite da Academia Prussiana de Ciência, Kohler fez uma viagem para Tenerife, nas Ilhas Canárias, na costa noroeste da África, para estudar chimpanzés. 6 meses depois de sua chegada, eclodiu a Primeira Guerra, e ele relata que não pôde partir, embora outros cidadãos alemães tenham conseguido voltar para casa nos anos de guerra. Um psicólogo sugeriu, com base em sua interpretação de novos dados da história, que Kohler pode ter sido um espião da Alemanha e que suas instalações de pesquisa eram, na verdade, uma cobertura para suas atividades de espionagem.
Afirma-se que, no sótão de sua casa, ele escondera um potente radiotransmissor que usava para transmitir informações sobre os movimentos da Marinha Aliada. As provas que sustentam essa acusação são, no entanto, circunstanciais, tendo sido refutadas por historiadores e psicólogos gestaltistas. Quer espião ou apenas um cientista retido pela guerra, Kohler passou os 7 anos seguintes estudando o comportamento em chimpanzés. Ele produziu o compêndio hoje clássico A Mentalidade dos Macacos, em 1917. O livro teve uma segunda edição em 1924 e foi traduzido para o inglês e o francês. Em 1920, Kohler voltou à Alemanha e 2 anos mais tarde sucedeu Stumpf como professor de psicologia da Universidade de Berlim, onde ficou até 1935. A razão aparente de sua nomeação para esse cargo cobiçado foi a publicação em 1920 do livro Gestaltes Físicas Estáticas e Estacionárias, que obteve consideráveis aplausos por seu alto grau de erudição. A metade dos anos 20 foram difíceis na vida pessoal de Kohler. Ele se divorciou da esposa, desposou uma jovem estudante sueca e, a partir de então, perdeu o contato com os 4 filhos do primeiro casamento. Passou a ser acometido por um tremor nas mãos, que se tornava mais perceptível quando seu estado de ânimo se tornava sombrio. Para avaliar seu humor, os assistentes de laboratório o observavam toda manhã para ver a intensidade do tremor. Ele era extremamente nervoso sempre que dava aulas e nunca permitia visitantes na sala. No ano acadêmico de 1925-1926, Kohler deu aulas em Harvard e em Clark, e nesta última ensinou os alunos de pós-graduação a dançar o tango. Em 1929, publicou Gestalt Psychology, Psicologia da Gestalt, uma abrangente defesa do movimento gestaltista. Deixou a Alemanha nazista em 1935 devido a contínuos conflitos com o governo. Depois de falar contra as autoridades em suas aulas, sua sala foi invadida por uma gangue de nazistas. Ele escreveu uma corajosa carta antinazista para um jornal de Berlim, pois estava irritado com a dispensa de todos os professores judeus das universidades alemãs. Na tarde em que sua carta foi publicada, ele e alguns amigos esperaram calmamente em sua casa, tocando música de câmara, que a Gestapo fosse prendê-lo. A temida batida na porta nunca veio. Depois de emigrar para os Estados Unidos, Kohler ensinou no Swarthmore College, na Pensilvânia, publicou vários livros e editou a revista gestaltista Psychological Research. Em 1956, recebeu o Distinguished Scientific Contribution Award da APA e pouco depois foi eleito seu presidente. A natureza da revolta da Gestalt, os princípios gestaltistas estavam em oposição direta a boa parte da tradição acadêmica da psicologia na Alemanha. O comportamentalismo fora uma revolta menos imediata contra o Wundt e o estruturalismo, porque o funcionalismo já tinha produzido algumas mudanças na psicologia americana. A revolta gestaltista na Alemanha não contou com nada que lhe preparasse o caminho dessa maneira. Os pronunciamentos dos psicólogos da Gestalt estavam bem próximos da heresia aos olhos da tradição alemã. Os iniciadores do movimento perceberam que estavam atacando uma força rígida e poderosa, atingindo os fundamentos da psicologia tal como então definida. Assim como a maioria dos revolucionários, os líderes da escola de pensamento da Gestalt exigiam uma completa revisão da velha ordem, quase como missionários intelectuais difundindo um novo evangelho. Wolfgang Kohler escreveu que estávamos eufóricos com o que descobríamos e, mais ainda, com a perspectiva de descobrir mais fatos reveladores. Além disso, não era apenas a novidade estimulante do nosso empreendimento que nos inspirava.
Havia também uma grande sensação de alívio, como se estivéssemos escapando de uma prisão. A prisão era a psicologia tal como ensinada nas universidades quando ainda éramos alunos. Depois do estudo da percepção do movimento aparente, os psicólogos gestaltistas estavam ávidos para lançar mão de outros fenômenos da percepção para darem apoio à sua posição. A experiência das constâncias perceptivas lhes deu ampla corroboração. Por exemplo, quando estamos bem em frente de uma janela, uma imagem retangular é projetada na retina. Contudo, quando nos colocamos mais para um lado e olhamos para a janela, a imagem retiniana se torna trapezoide, embora continuemos a perceber a janela como retangular. Nossa percepção da janela permanece constante, embora os dados sensoriais, as imagens projetadas na retina, tenham se modificado. O mesmo ocorre com a consciência do brilho e do tamanho. Os elementos sensoriais reais podem mudar, mas a nossa percepção é a mesma. Nesses casos, assim como com o movimento aparente, a experiência perceptiva tem uma qualidade de integralidade ou completude não encontrada em nenhuma de suas partes. Existe, pois, uma diferença entre o caráter da percepção concreta e o da estimulação sensorial. A percepção não pode ser explicada simplesmente como uma reunião de elementos sensoriais, nem como a mera soma das partes. A percepção é uma totalidade, uma gestalt, e toda tentativa de analisá-la ou de reduzi-la a elementos provoca a sua destruição. Começar com elementos é começar pelo lado errado, porque os elementos são produtos da reflexão e da abstração, remotamente derivados da experiência imediata que são chamados a explicar. A psicologia da Gestalt tenta voltar à percepção ingênua, à experiência imediata, e insiste que não encontra aí montagens de elementos, mas todos unificados. Não massas de sensações, mas árvores, nuvens e o céu. E ela convida todos a verificar essa asserção como simples ato de abrir os olhos e olhar para o mundo ao redor em seu modo cotidiano comum. A palavra Gestalt causou consideráveis dificuldades, porque não indica com clareza, ao contrário de funcionalismo ou comportamentalismo, o que o movimento representa. Além disso, não tem um equivalente exato em outras línguas. Vários equivalentes de uso comum são forma, totalidade morfológica e configuração, e o próprio termo Gestalt foi incorporado por outras línguas. Em seu livro Psicologia da Gestalt, de 1929, Kohler observou que a palavra é usada em alemão de duas maneiras. Um emprego enota a forma como propriedade dos objetos. Nessa acepção, Gestalt refere-se a propriedades gerais que podem ser expressas por termos como angular ou simétrico, descrevendo características como a triangularidade nas figuras geométricas ou as sequências de tempo numa melodia. O segundo uso denota um todo ou entidade concreta que tem como um de seus atributos uma forma ou configuração específica. Nesse sentido, a palavra pode referir-se, por exemplo, aos triângulos, e não à noção de triangularidade. Assim, a palavra Gestalt pode servir de referência tanto a objetos como às formas características dos objetos. Por outro lado, o termo não se restringe ao campo visual nem ao campo sensorial total. Segundo a mais geral definição funcional do termo, os processos da aprendizagem, da recordação, dos impulsos, da atitude emocional, do pensamento, da ação, etc., podem ter de ser incluídos. E é nesse sentido mais amplo da palavra que os psicólogos da Gestalt tentaram lidar com todo o campo da psicologia, como vemos na palestra a seguir, feita por Max Wertheimer. Reprodução de texto original sobre a psicologia da Gestalt. Trecho de Gestalt Theory de Max Wertheimer.
O material a seguir vem de uma palestra feita por Max Wertheimer na Sociedade Kant, em Berlim, Alemanha, em 17 de dezembro de 1924. Falando de psicologia, filosofia e ciências sociais, Wertheimer assinalou as diferenças entre uma abordagem gestáltica ou total e uma abordagem que envolva a redução do objeto de estudo a elementos. Os pontos específicos discutidos incluem: 1. A definição básica de psicologia da Gestalt. 2. A abordagem wundtiana elementarista ou atomista da psicologia e a tentativa de Ehrenfels no sentido de acrescentar novos elementos. 3. Exemplos da abordagem gestaltista das totalidades. 4. A natureza dos campos psicológicos, que são mais do que somas de sensações. E 5. A relação entre mente e corpo, os mundos espiritual e material e a semelhança. Em termos gestaltistas, entre os dois. O que é a teoria da Gestalt e o que ela pretende? A fórmula fundamental da teoria da Gestalt poderia ser expressa da seguinte maneira: existem totalidades, cujo comportamento não é determinado pelo dos seus elementos individuais, mas nos quais os processos parciais são eles mesmos determinados pela natureza intrínseca do todo. A teoria da Gestalt alimenta a esperança de determinar a natureza dessas totalidades. Com essa fórmula, poderíamos terminar. Pois a teoria da Gestalt não é nem mais nem menos do que isso. Ela não está interessada em decifrar as questões filosóficas que semelhante fórmula poderia sugerir. A teoria da Gestalt está voltada para a pesquisa concreta. Ela não é somente um resultado, mas também um dispositivo. Não é apenas uma teoria sobre resultados, mas um recurso para descobertas ulteriores. Não se trata tão só de propor um ou mais problemas. Trata-se também de tentar ver o que de fato está ocorrendo na ciência. Não é possível resolver esse problema relacionando possibilidades de sistematização, classificação e organização. Se o quisermos abordar realmente, devemos ser orientados pelo espírito do novo método e pela natureza concreta das próprias coisas que estamos estudando, dispondo-nos a penetrar naquilo que é efetivamente dado pela natureza. Tudo o que posso esperar numa discussão tão breve é sugerir alguns problemas que no momento ocupam a atenção da teoria da Gestalt e algo do modo pelo qual eles estão sendo abordados. Repetindo, o problema não se refere apenas ao trabalho científico. É um problema fundamental da nossa época. A teoria da Gestalt não é algo que nos caiu súbita e inesperadamente de cima. Ela é, em vez disso, uma convergência palpável de problemas que envolvem todas as ciências e as várias concepções filosóficas dos tempos modernos. Examinemos, por exemplo, um dado evento da história da psicologia. Alguém, a partir de uma experiência viva, recorreu à ciência e perguntou o que ela tinha a dizer acerca dessa experiência. A pessoa encontrou grande número de elementos, sensações, imagens, sentimentos, atos de vontade e leis que regem esses elementos, e lhe disseram: faça a sua escolha, reconstrua a partir deles a experiência que teve. Esse procedimento criou dificuldades na pesquisa psicológica concreta e levou ao surgimento de problemas que desafiavam a solução pelos métodos analíticos tradicionais. Historicamente, o impulso mais importante veio de von Ehrenfels, que levantou o seguinte problema: a psicologia dissera que a experiência é um composto de elementos. Ouvimos urna-melodia, e quando a ouvimos outra vez, a memória nos permite reconhecê-la. Mas o que será que nos permite reconhecer a melodia quando ela é tocada num novo tom? A soma dos elementos é diferente,
mas a melodia é a mesma. Na realidade, muitas vezes nem sequer percebemos que foi feita uma transposição. Quando consideramos retrospectivamente a situação vigente, a nossa atenção é atraída por dois aspectos da tese de von Ehrenfels. De um lado, somos surpreendidos pelo caráter essencialmente somativo de sua teoria, e de outro, admiramos sua coragem em propor e defender sua posição. Estritamente interpretada, a proposição de Ehrenfels era: eu toco uma melodia familiar de 6 tons e emprego 6 novos tons, mas você reconhece a melodia, apesar da mudança. Tem de haver alguma coisa mais do que a soma de 6 tons, isto é, uma sétima alguma coisa que é a qualidade da forma, a Gestalt Qualitam, dos 6 tons originais. É esse sétimo fator ou elemento que lhe permitiu reconhecer a melodia a despeito da transposição. Por mais estranha que possa parecer, essa concepção partilha com muitas outras hipóteses mais tarde abandonadas a honra de ter visto e enfatizado com clareza um problema fundamental. Mas também foram propostas outras explicações. Uma delas afirmava que, além dos 6 tons, havia intervalos, relações, e que esses intervalos é que permaneciam constantes. Em outras palavras, pedem-nos que suponhamos não somente elementos, como também relações entre elementos, como componentes adicionais do complexo total. Mas esse ponto de vista não deu conta do fenômeno porque, em alguns casos, também a relação pode ser alterada sem destruir a melodia original. Outro tipo de explicação, também voltada para sustentar a hipótese elementarista, foi de que contribuem para esse total de 6 ou mais tons determinados processos superiores que operam sobre o material dado a fim de produzir unidade. Tal era a situação até que a teoria da Gestalt fez a pergunta radical: é de fato verdadeiro que, quando ouvimos uma melodia, temos uma soma de tons individuais, elementos que constituem o fundamento essencial da nossa experiência? A verdade não será talvez o inverso disso? O que de fato temos, o que ouvimos de cada nota individual, o que experimentamos em cada ponto da melodia, é uma parte determinada ela mesma pelo caráter do todo. Aquilo que a melodia nos dá não vem, mediante a influência de algum fator auxiliar, como um processo secundário da soma dos elementos como tais. Em vez disso, aquilo que acontece em cada parte individual já depende daquilo que é o todo. A carne e o sangue de um tom dependem desde o começo do papel desse tom na melodia. Faz parte da carne e do sangue das coisas dadas pela experiência, GGB Haiten, como em que papel e em que função elas estão no seu todo. Deixemos o exemplo da melodia e voltemo-nos para outro campo. Examinemos o caso dos fenômenos de limiar. Há muito se afirma que um certo estímulo produz necessariamente uma certa sensação. Segue-se que quando dois estímulos são suficientemente diferentes, as sensações também o serão. A psicologia está repleta de cuidadosas investigações acerca dos fenômenos de limiar. Para dar conta das dificuldades que se encontram constantemente, supôs-se que esses fenômenos têm de ser influenciados por funções mentais superiores, juízos, ilusões, atenção, etc. E isso continuou até que se levantasse a questão radical: é realmente verdadeiro que um estímulo específico sempre evoca a mesma sensação? Não será possível que as condições totais prevalecentes determinem elas mesmas o efeito da estimulação? Essa espécie de formulação leva à experimentação, e as experiências mostram, por exemplo, que quando vejo duas cores, as sensações que tenho são determinadas pelas condições totais de toda a situação de estímulo. Logo, o mesmo padrão de estímulo físico local pode dar origem a uma figura unitária e homogênea ou a uma figura articulada com partes distintas.
todas elas dependentes das condições totais que podem favorecer quer a unidade, quer a articulação. Evidentemente, a tarefa consiste em investigar essas condições totais e descobrir que influências elas exercem sobre a experiência. O nosso ponto seguinte é o fato de o meu campo compreender também o meu ego. Não há, desde o início, um ego em confronto com outros, mas a gênese de um ego nos oferece um dos mais fascinantes problemas, cuja solução parece residir em princípios da Gestalt. Contudo, uma vez constituído, o ego é uma parte funcional do campo total. Procedendo como antes, podemos, pois, perguntar: o que acontece com o ego como parte do campo? Será o comportamento resultante o tipo de coisa fracionada que o associacionismo, a teoria da experiência e outras coisas parecidas nos fazem crer? Os resultados experimentais contrariam essa interpretação. E, mais uma vez, descobrimos com frequência que as leis dos processos totais que operam num tal campo tendem a um comportamento significativo de suas partes. Esse campo não é uma soma de dados sensoriais, e nenhuma descrição dele que considere esses elementos separados primários será correta. Se fosse para as crianças, os povos primitivos e os animais, a experiência não passaria de sensações fragmentadas. As criaturas mais desenvolvidas do que aquelas teriam, além de sensações independentes, alguma coisa superior e assim por diante. Mas esse quadro total é o oposto do que a pesquisa concreta revelou. Aprendemos a reconhecer as sensações dos nossos manuais como resultados de uma cultura ulterior profundamente distinta das experiências dos estágios mais primitivos. Quem experimenta a sensação de um vermelho específico nesse sentido? Aquilo a que o homem das ruas, as crianças ou os povos primitivos costumam ter acesso é alguma coisa colorida, mas ao mesmo tempo estimulante, alegre, forte ou comovente. Não sensações. O programa para tratar o organismo como parte de um campo mais amplo requer a reformulação do problema no que se refere à relação entre organismo e ambiente. A conexão estímulo-sensação tem de ser substituída por uma conexão entre a alteração nas condições do campo, a situação vital e a reação total do organismo por uma mudança em sua atitude, impulso e sentimento. Há, no entanto, outro passo a ser considerado. Além de ser parte do seu campo, um homem é também um entre outros homens. Quando um grupo de pessoas trabalha junto, raramente ocorre, e quando ocorre, só em condições muito especiais, que essas pessoas constituam uma mera soma de egos independentes. Em vez disso, o empreendimento comum costuma tomar-se sua preocupação mútua, e cada uma delas trabalha como uma parte significativamente operante do todo. Consideremos um grupo de habitantes dos mares do sul, engajados em alguma ocupação comunitária ou um grupo de crianças brincando. Apenas em circunstâncias muito particulares, um eu se destaca sozinho. Então, o equilíbrio obtido no decorrer de uma harmoniosa e sistemática ocupação pode ser perturbado e dar lugar a um novo equilíbrio substituto, em certas condições, patológico. A questão fundamental pode ser formulada de modo bem simples. São as partes de um certo todo determinadas pela estrutura interna desse todo, ou têm os eventos uma natureza independente, fragmentária, fortuita e cega, de modo que a atividade total seja uma soma de atividades parciais. Os seres humanos podem, é verdade, inventar uma espécie de física própria, por exemplo, uma sequência de máquinas, que exemplifiquem a última metade da nossa pergunta. Mas isso não significa que todos os fenômenos naturais sejam dessa espécie. Eis aqui um ponto em que a teoria da Gestalt é menos facilmente compreendida. Isso porque grande número de preconceitos sobre a natureza
tem se acumulado ao longo dos séculos. Considera-se a natureza algo que tem leis essencialmente cegas, em que tudo o que acontece no todo é apenas a soma de ocorrências individuais. Essa concepção foi o resultado natural da luta que a física sempre teve de travar para se libertar da teleologia. Hoje, pode-se ver que somos obrigados a trilhar outros caminhos que não os sugeridos por esse tipo de intencionalismo. Demos mais um passo e indaguemos: qual a posição disso tudo diante do problema do corpo e da mente? Que valor tem o meu conhecimento das experiências mentais de outra pessoa e de que maneira eu o obtenho? Há, com efeito, velhos dogmas estabelecidos sobre esses pontos. O mental e o físico são totalmente heterogêneos. Há entre eles uma dicotomia absoluta. Partindo disso, os filósofos desenvolveram uma série de deduções metafísicas destinadas a atribuir todas as boas qualidades à mente, reservando a natureza às odiosas. No tocante à segunda questão, meu discernimento de fenômenos mentais em outras pessoas é explicado tradicionalmente como uma inferência por analogia. Interpretado estritamente, esse princípio afirma que alguma coisa mental se associa inexpressivamente com alguma coisa física. Observo o físico e infiro o mental a partir dele, de acordo com o seguinte esquema. Observo alguém pressionar um botão na parede e infiro que ele quer que a luz se acenda. Pode haver associações desse tipo. Contudo, muitos cientistas se sentiram perturbados por esse dualismo e tentaram salvar-se, recorrendo a hipóteses deveras custosas. De fato, a pessoa comum se recusaria violentamente a crer que, quando vê seu companheiro perplexo, assustado ou encolerizado, vê somente certas ocorrências físicas que em si mesmas, em sua natureza interior, não têm nenhuma relação com o plano mental, estando apenas superficialmente vinculadas com ele. Você viu frequentemente isso, e isso se combinou, etc. Tem havido muitas tentativas de contornar esse problema. Fala-se, por exemplo, de intuição, e disse que não pode haver outra possibilidade, já que eu vejo o medo do meu companheiro. Não é verdade, alegam os intuicionistas. Que eu veja apenas as simples atividades corporais conjugadas inexpressivamente com outras atividades invisíveis. Por mais inadmissível que isso possa ser, uma teoria da intuição ao menos tem uma coisa em seu favor. Ela mostra a suspeita de que o procedimento tradicional possa ser revertido com sucesso. Mas a palavra intuição é, na melhor das hipóteses, um nome daquilo que devemos nos esforçar por apreender. Essa e outras hipóteses, entendidas como hoje são, não farão progredir o empreendimento científico, visto que a ciência requer uma penetração fecunda e não a mera catalogação e sistematização. Mas a pergunta é, em que situação se encontra de fato a questão? Olhando com mais cuidado, descobrimos um terceiro pressuposto, o de que um processo como o medo é uma questão de consciência. Será isso verdade? Suponha que você veja uma pessoa amável ou benevolente. Alguém supõe que essa pessoa se sente piegas? É possível que ninguém possa acreditar nisso. A característica predominante desse comportamento pouca relação tem com a consciência. Uma das mais fáceis invenções da filosofia é identificar o comportamento real de um homem e a direção de sua mente com sua consciência. Diga-se de passagem que, na opinião de muitas pessoas, a distinção entre idealismo e materialismo implica a que há entre o nobre e o ignóbil. Contudo, será que alguém de fato quer, com isso, contrastar a consciência com a alegre floração das árvores? De fato, o que há de tão repugnante no materialista e mecânico? E o que há de tão atraente no idealista? Será que isso provém das qualidades materiais das peças conectadas? Em termos gerais, a maioria dos manuais e teorias de psicologia, apesar de sua permanente ênfase na consciência, são muito mais materialistas, áridos e exangües do que uma árvore viva, que provavelmente não tem nenhuma consciência. A questão não é saber quais são os elementos materiais, mas qual é o tipo de totalidade. Operando em termos de problemas específicos, cedo se percebe quantas atividades corporais existem
que não dão nenhum indício de uma separação entre corpo e mente. Imagine uma dança cheia de graça e júbilo. Qual é a situação numa tal dança? Teremos uma soma dos movimentos físicos dos membros e uma consciência psíquica? Não. É claro que essa resposta não resolve o problema. Temos de começar outra vez. E me parece que um ponto de abordagem adequado e promissor foi descoberto. Deparamos com muitos processos que, em sua forma dinâmica, são idênticos independentemente de variações no caráter material dos seus elementos. Quando um homem é tímido, temeroso ou enérgico, feliz ou triste, com muita frequência é possível demonstrar que o curso de seus processos físicos é gestalt idêntico ao curso seguido pelos processos mentais. Mais uma vez, posso apenas indicar a direção do pensamento. Toquei na questão do corpo e da mente apenas para mostrar que o problema que discutimos também tem seus aspectos filosóficos. Isso nos leva mais perto de uma tentativa de apresentar uma concepção do problema tal como ilustrado por suas manifestações específicas em vários campos. Concluindo, posso sugerir uma certa unificação dessas ilustrações mais ou menos da seguinte maneira. Considero a situação do ponto de vista de uma teoria de agregados e pergunto: como deveria ser um mundo em que a ciência, os conceitos, a pesquisa, a investigação e a compreensão de unidades interiores fossem impossíveis? A resposta é óbvia. Esse mundo seria uma multiplicidade de peças díspares. Em segundo lugar, que tipo de mundo deveria haver a que uma ciência fragmentária se aplicasse? A resposta é de novo bem simples, pois basta-nos aqui um mero sistema de associações pareadas, repetidas, que sejam cegas e fragmentárias em termos de caráter. Um sistema em que todas as coisas estão disponíveis para a aplicação dos métodos fragmentários tradicionais da lógica, da matemática e da ciência em geral, na medida em que estas suponham semelhante mundo. Mas há um terceiro tipo de agregado que só foi investigado superficialmente. Trata-se dos agregados em que uma multiplicidade não se compõe de elementos adjacentes, mas organizada de maneira tal que um termo em seu lugar nesse agregado é determinado pelas leis totais do próprio agregado. Pictoricamente, suponha que o mundo fosse um vasto tablado no qual há muitos músicos, andando por ali, ouvindo e observando os músicos. Suponha primeiro que o mundo seja uma pluralidade sem sentido. Todos agem como querem, cada qual por si mesmo. O que acontece quando ouço juntos 10 músicos poderia ser a base da minha conjetura sobre o que todos eles estão fazendo. Mas isso é apenas uma questão de acaso e probabilidade, tal como ocorre na cinética das moléculas de gás. Uma segunda possibilidade seria que, cada vez que um músico tocasse dó, outro tocasse fá, x segundos depois. Eu formulo uma teoria de acoplamentos cegos, mas a execução como um todo continua sem sentido. É isso que muitas pessoas pensam que a física faz, mas o verdadeiro trabalho da física o desmente. A terceira possibilidade é, digamos, uma sinfonia de Beethoven, na qual pudéssemos selecionar uma parte do todo e trabalhar a partir disso rumo a uma ideia do princípio estrutural, motivador e determinante do todo. Nesse caso, as leis fundamentais não são elementos fortuitos, concernindo o próprio caráter do evento. Os princípios gestaltistas da organização da percepção. Os princípios da organização da percepção de Wertheimer foram apresentados num artigo de 1923. Ele propôs que percebemos os objetos da mesma maneira como percebemos o movimento aparente, isto é, como totalidades unificadas e não como aglomerados de sensações individuais. Os princípios de organização da percepção
descritos na maioria dos manuais introdutórios de psicologia, são essencialmente leis ou regras a partir das quais organizamos o nosso mundo perceptivo. Uma premissa básica desses princípios é que na percepção, a organização ocorre instantaneamente sempre que vemos ou ouvimos diferentes formas ou padrões. Partes do campo perceptivo se combinam, unindo-se para formar estruturas que são distintas do fundo. A organização da percepção é espontânea e inevitável sempre que olhamos ao nosso redor. Não temos de aprender a formar padrões, como querem os associacionistas, se bem que a percepção de nível superior, como é, por exemplo, rotular objetos pelo nome, de fato dependa da aprendizagem. Segundo a teoria da Gestalt, o processo cerebral primordial na percepção visual não é um conjunto de atividades separadas. A área visual do cérebro não responde a elementos separados do que é visualizado, nem vincula esses elementos mediante algum processo mecânico de associação. O cérebro, na verdade, é um sistema dinâmico em que todos os elementos que estejam ativos num dado momento interagem entre si. Elementos semelhantes ou próximos uns dos outros tendem a se combinar, e elementos distanciados ou diferentes não tendem a se combinar. Vários dos princípios da organização perceptiva são relacionados aqui e ilustrados na figura 12.1. Proximidade. Partes que estão próximas no tempo ou no espaço parecem formar uma unidade e tendem a ser percebidas juntas. Na figura 12.1a, você vê os círculos em 3 colunas duplas, e não como um grande conjunto. Continuidade. Há uma tendência na nossa percepção de seguir uma direção, de vincular os elementos de uma maneira que os faça parecer contínuos ou fluindo numa direção particular. Na figura 12.1a, você tende a seguir as colunas de pequenos círculos de cima para baixo. Semelhança. Partes semelhantes tendem a ser vistas juntas como se formassem um grupo. Na figura 12.1b, os círculos parecem formar uma classe e os pontos outra, e você tende a perceber fileiras de círculos e fileiras de pontos em vez de colunas. Complementação. Há uma tendência na nossa percepção de completar figuras incompletas, preencher as lacunas. Na figura 12.1c, você percebe 3 quadrados, embora as figuras estejam incompletas. Simplicidade. Tendemos a ver uma figura tão boa quanto possível sob as condições do estímulo. Os psicólogos da Gestalt denominaram isso pragnanz ou boa forma. Uma boa Gestalt é simétrica, simples e estável, não podendo ser tomada mais simples ou mais ordenada. Os quadrados na figura 12.1c são boas gestaltes porque são claramente percebidos como completos e organizados. Figura fundo. Tendemos a organizar percepções no objeto observado, a figura, e o segundo plano contra o qual ela se destaca, o fundo. A figura parece ser mais substancial e destacar-se de seu fundo. Na figura 12.1d, a figura e o fundo são reversíveis. Você pode ver 2 rostos ou uma taça, a depender da maneira como organiza sua percepção. Nesses princípios de organização, não dependem dos nossos processos mentais superiores nem de experiências passadas. Eles estão presentes nos próprios estímulos. Wertheimer os denominou fatores periféricos, mas também reconheceu que fatores centrais no interior do organismo influenciam a percepção. Por exemplo, os processos mentais superiores de familiaridade e atitude podem afetar a percepção. De maneira geral, no entanto, os psicólogos da Gestalt tendiam a se concentrar mais nos fatores periféricos da organização do que nos efeitos da aprendizagem ou da experiência. Os princípios gestaltistas da aprendizagem
vimos que a percepção foi o primeiro foco dos psicólogos da Gestalt. Eles assumiram a posição de que a aprendizagem desempenha um papel principalmente nos processos perceptivos de nível superior. Algumas das experiências mais significativas na história da psicologia são as concebidas por Kohler para estudar a aprendizagem, especificamente a solução de problemas por macacos. Desde o início, os psicólogos da Gestalt se opuseram à concepção da aprendizagem por tentativa e erro de Thorndike, bem como a de estímulo-resposta ER de Watson. Os gestaltistas acreditavam que sua crítica coerente às teorias da aprendizagem associacionista e por estímulo-resposta constituía uma contribuição significativa ao desenvolvimento da psicologia. A concepção gestaltista da aprendizagem está expressa na pesquisa de Kohler sobre a mentalidade dos macacos e no trabalho de Wertheimer sobre o pensamento produtivo em seres humanos. A mentalidade dos macacos. Mencionamos a estada de Kohler na ilha de Tenerife entre 1913 e 1920, quando ele investigou a inteligência dos chimpanzés, tal como demonstrada na sua capacidade de solucionar problemas. Kohler, 1917. Esses estudos foram realizados nas jaulas dos animais e em torno delas, e envolviam apetrechos muito simples como as barras das jaulas, usadas para bloquear o acesso, bananas, varas para puxar as bananas para dentro das jaulas e caixas onde os animais podiam subir. Coerente com a concepção gestaltista da percepção, Kohler interpretou os resultados dos seus estudos animais em termos da situação como um todo e dos relacionamentos entre os vários estímulos aí encontrados. Ele considerou a resolução de problemas uma questão de reestruturação do campo perceptivo. Num estudo, uma banana era colocada fora da jaula e um barbante amarrado nela era deixado na jaula. O macaco puxava a banana para a jaula com pouca hesitação. Kohler concluiu que, nessa situação, o problema como um todo era facilmente compreendido pelo animal. Contudo, se vários barbantes fossem da jaula até a direção geral da banana, o macaco não reconhecia no início qual deles puxar para obter a fruta. Isso indicou a Kohler que o problema não pôde ser compreendido claramente de imediato. Em outro estudo, um pedaço de fruta era colocado fora da jaula pouco além do alcance do macaco. Se se colocasse uma vara perto das barras da jaula diante da fruta, a vara e a fruta eram visualizadas como parte da mesma situação, e o macaco usava a vara para puxar a fruta até a jaula. Se a vara fosse colocada na parte posterior da jaula, os dois objetos, a vara e a fruta, eram vistos de forma menos imediata como partes da mesma situação. Nesse caso, a solução do problema requeria uma reestruturação do campo perceptivo. Outra experiência envolvia a colocação de uma banana fora da jaula, além do alcance, e o posicionamento de duas varas de bambu ocas dentro da jaula. Cada vara por si mesma era demasiada curta para alcançar a banana. Para fazê-lo, o animal tinha de juntar as duas varas, inserindo a extremidade de uma na extremidade da outra, a fim de construir uma vara de comprimento suficiente. Logo, para resolver o problema alcançando a banana, o animal tinha de perceber uma nova relação entre as varas. Sultan, o macaco mais inteligente de Kohler, fracassou em seu primeiro confronto com essa situação. De início, ele tentou alcançar a banana com uma das varas. Depois, empurrou uma delas o mais longe que pôde, empurrando-a para ainda mais longe com a segunda até que a primeira tocasse a banana. Ele não teve sucesso pelo período de 1 hora, mas imediatamente depois do fim da sessão experimental, enquanto brincava com as varas, Sultan resolveu o problema. Como conta seu tratador,
Primeiro, Sultão se agacha indiferentemente sobre a caixa que tinha ficado um pouco atrás das grades. Então ele se levanta, pega as duas varas, senta-se outra vez na caixa e brinca descuidadamente com elas. Enquanto faz isso, vê-se de repente segurando uma vara em cada mão de uma maneira que as faz ficar em linha reta. Ele empurra a mais fina um pouquinho para dentro da abertura da menos fina, pula e corre na direção das grades, para as quais até agora estivera quase de costas, e começa a puxar a banana para si com a ajuda da vara dupla. Kohler, 1927, página 119. 127. Em tentativas ulteriores, Sultão resolveu problemas semelhantes sem dificuldade, mesmo quando algumas das varas fornecidas não se encaixavam uma na outra. Kohler conta que o macaco nem sequer tentava encaixar as varas inajustáveis. Estudos como esse foram interpretados por Kohler como evidência de introvisão, insight, a apreensão ou compreensão aparentemente espontânea e imediata de relações. Noutro exemplo de descoberta independente e simultânea, o psicólogo animal americano Robert Yerkes descobriu evidências em orangotangos para sustentar o conceito. Ele deu ao fenômeno o nome de aprendizagem ideacional. Em 1974, o tratador dos chimpanzés de Kohler, Manuel Gonzalez y Garcia, então com 87 anos, contou a um entrevistador muitas histórias sobre os animais, particularmente Sultão, que costumava ajudá-lo a alimentar os outros. Gonzalez dava cachos de banana para Sultão segurar. Então, diante da ordem 2 para cada, Sultão andava pelo lugar e dava 2 bananas a cada um dos outros macacos. Lei 1990, páginas 12 e 13. Um dia, Sultão viu o tratador pintar uma porta. Quando o tratador saiu, Sultão pegou o pincel e começou a imitar o comportamento que observara. Noutra ocasião, o filho mais novo de Kohler, Klaus, estava sentado diante de uma jaula, tentando sem sucesso enfiar uma banana entre as barras. Sultão, dentro da jaula e aparentemente sem fome, virou a banana 90 graus para que ela coubesse entre as barras. Um chimpanzé usa varas de diferentes comprimentos para alcançar um pedaço de fruta. Graus para que ela coubesse entre as barras. Momento em que Kohler disse a Klaus que Sultão era mais esperto que ele. A solução de problemas e a introvisão diferiam dramaticamente da aprendizagem por tentativa e erro descrita por Thorndike e outros. Kohler criticou com veemência a obra de Thorndike, afirmando que suas condições experimentais eram artificiais e só permitiam o comportamento aleatório do animal. Kohler alegou que os gatos na caixa problema de Thorndike não podiam explorar todo o mecanismo de libertação, todos os elementos pertencentes ao todo, razão por que só podiam se comportar em termos de tentativa e erro. Do mesmo modo, um animal num labirinto não pode ver o padrão ou projeto geral, mas apenas cada corredor que encontra. Por isso, tudo o que pode fazer é experimentar cegamente seguir por um ou por outro. Na concepção gestaltista, antes de a introvisão poder ocorrer, o organismo tem de ter capacidade de ver os relacionamentos entre os vários elementos do problema. Esses estudos de Kohler sustentam a concepção molar do comportamento proposta pelos gestaltistas em oposição à visão molecular promovida pelos associacionistas e comportamentalistas. Essa pesquisa também reforça a ideia de que a aprendizagem envolve a reorganização ou reestruturação do ambiente psicológico. O pensamento produtivo em seres humanos. A obra póstuma de Wertheimer sobre o pensamento produtivo, Wertheimer, 1945, aplicava os princípios da aprendizagem gestaltistas ao pensamento criativo em seres humanos.
Ele sugeria que esse pensamento se processa em termos de todos. Não somente o aprendiz considera a situação como um todo, como o professor deve apresentar-lhe a situação como um todo. Essa abordagem difere da aprendizagem por tentativa e erro de Thorndike, em que a solução do problema está, num certo sentido, oculta, e o aprendiz tem de cometer erros antes de acertar a trilha correta. O material do livro de Wertheimer vai da solução de problemas geométricos por crianças aos processos de pensamento do físico Albert Einstein, que o levaram à teoria da relatividade. Em diferentes idades e em vários níveis de dificuldade, Wertheimer descobriu provas que corroboravam a ideia de que o problema como um todo tem de dominar as partes. Ele acreditava que os detalhes de um problema só devem ser considerados em relação à estrutura da situação total, e que a solução de problemas deve realizar-se do problema como um todo para as suas partes, e não ao contrário. Wertheimer sugeriu que, se o professor organizasse os elementos dos exercícios em sala de aula de modo a formar todos significativos, a introvisão iria ocorrer. Ele demonstrou que, uma vez percebido, o princípio da solução de um problema poderia ser transferido prontamente para outras situações. Ele atacava as práticas educacionais tradicionais da instrução ou da aprendizagem mecânica, que decorrem da abordagem associacionista da aprendizagem. A repetição raramente é produtiva, argumentava Wertheimer, citando como prova a incapacidade do aluno de resolver uma variação de um problema quando a solução tinha sido aprendida de modo mecânico, e não por meio da introvisão. Ele concordava, no entanto, que materiais como nomes e datas tinham de ser assimilados de modo mecânico, por meio da associação e com o reforço da repetição. Ele admitia que a repetição era útil até certo ponto, mas asseverava que seu uso habitual levava a um desempenho mecânico e não a um pensamento verdadeiramente criativo ou produtivo. O princípio do isomorfismo, tendo estabelecido que percebemos totalidades organizadas em vez de feixes de sensações, os gestaltistas se voltaram para o problema dos mecanismos cerebrais envolvidos na percepção. Eles tentaram desenvolver uma teoria dos correlatos neurológicos subjacentes de gestaltistas percebidas. Os gestaltistas concebiam o córtex cerebral como um sistema dinâmico, em que os elementos ativos num dado momento interagem. A ideia contrasta com a concepção mecânica, que compara a atividade neural com uma mesa telefônica, que liga mecanicamente elementos sensoriais através dos princípios da associação. Nesta última concepção, o cérebro funciona de modo passivo e é incapaz de organizar ou modificar ativamente os elementos sensoriais que recebe. Ela também implica uma correspondência direta entre a percepção e sua contraparte neurológica. Em sua pesquisa do movimento aparente, Wertheimer sugerira que a atividade cerebral é um processo total configurativo. Como os movimentos aparente e real são vivenciados de modo idêntico, os processos corticais para os dois têm de ser semelhantes. Supondo que esses dois tipos de movimento sejam idênticos, deve haver processos cerebrais correspondentes a eles. Em outras palavras, para explicar o fenômeno φ, deve haver uma correspondência entre a experiência psicológica ou consciente e a experiência cerebral subjacente. Esse ponto de vista é denominado isomorfismo, uma ideia já amplamente aceita na biologia e na química. Os psicólogos da Gestalt compararam a percepção a um mapa, que é idêntico iso em forma mórfico que representa, embora não seja uma cópia literal do território. O mapa, no entanto, serve de guia confiável para o mundo real percebido. A posição de Wertheimer foi ampliada por Kohler em seu livro Static and Stationary Physical Gestalts, 1920. Kohler considerava que os processos corticais têm um comportamento semelhante ao dos campos de força,
sugerindo que, assim como o comportamento de um campo de força eletromagnético em volta de um ímã, os campos de atividade neuronal podem ser estabelecidos por processos eletromecânicos no cérebro, em resposta a impulsos sensoriais. Ele fez extensas pesquisas sobre essas ideias como uma fase de um projeto ambicioso para demonstrar que a física, a química, a biologia e a psicologia envolvem todas elas gestalts. A expansão da psicologia da Gestalt. Na metade dos anos 20, o movimento da Gestalt era uma escola de pensamento coesa. Dominante e vigorosa na Alemanha, centrada no Instituto de Psicologia da Universidade de Berlim, para onde atraía grande número de alunos de muitos países. Abrigada numa ala do antigo Palácio Imperial, contava com um dos maiores e mais bem equipados laboratórios do mundo. A revista Psychological Research era ativa, e os gestaltistas investigavam vários problemas psicológicos. A ascensão dos nazistas ao poder na Alemanha em 1933, com seu violento anti-intelectualismo e antissemitismo e suas ações repressivas, forçou muitos estudiosos, inclusive os líderes da Gestalt, a deixar o país. O movimento passou a ocupar uma posição inferior no sistema acadêmico alemão da época e o seu centro passou para os Estados Unidos. O trabalho dos gestaltistas os tinha precedido, de modo que eles e suas posições eram bem conhecidos na América quando de sua chegada. A expansão do gestaltismo nos Estados Unidos foi feita através de contatos pessoais, bem como de artigos e livros. Nos primeiros anos do século XX, mesmo antes de a psicologia da Gestalt ser fundada, psicólogos americanos que viriam a se destacar tinham estudado com futuros líderes da escola. Herbert Langfeld, de Princeton, conhecera Kafka em Berlim na primeira década do século e enviara seu aluno Edward Chassis Pullman para a Alemanha, onde este serviu de sujeito às primeiras pesquisas gestaltistas de Kafka. Robert Ogden, de Cornell, também conhecia Kafka. O pesquisador da personalidade Gordon Allport, de Harvard, passara um ano na Alemanha, onde declarou estar muito impressionado com a qualidade da pesquisa experimental feita pela Escola de Psicologia da Gestalt. Nos anos 20, alguns livros de Kafka e Kohler foram traduzidos para o inglês e resenhados nas revistas americanas de psicologia. Uma série de artigos sobre a Gestalt escritos pelo americano Harry Helson, publicados na American Journal of Psychology, também fizeram muito para disseminar o ponto de vista gestaltista nos Estados Unidos. Helson, 1925-1926. Kafka e Kohler visitaram os Estados Unidos para dar aulas e conferências em universidades. Kafka fez 30 palestras sobre a psicologia da Gestalt em 3 anos e Kohler foi um dos principais oradores do 9º Congresso Internacional de Psicologia, realizado em Yale em 1929. O outro orador principal foi Ivan Pavlov, no qual um dos chimpanzés de Robert Yerkes subiu. Embora atraísse atenção nos Estados Unidos, sendo considerada por alguns psicólogos americanos um útil antídoto para o que viam como os exageros do comportamentalismo, a psicologia da Gestalt não encontrou aceitação geral. Por várias razões, seu progresso como escola de pensamento foi relativamente lento. Em primeiro lugar, o comportamentalismo vivia então o auge de sua popularidade. Em segundo, havia o problema da barreira linguística. As principais publicações gestaltistas estavam escritas em alemão, e a necessidade de tradução retardou a disseminação plena e precisa de suas bases nos Estados Unidos. Em terceiro, como já observamos, muitos psicólogos acreditavam erroneamente que a Gestalt só tratava da percepção. E em quarto,
Os 3 líderes foram para escolas americanas que não tinham programas de pós-graduação, sendo uma dificuldade para eles atrair discípulos que expandissem e divulgassem o movimento. Por essa razão, não havia uma nova geração de discípulos e pesquisadores em treinamento. Temos de considerar isso um fator contextual que restringiu o desenvolvimento da psicologia da Gestalt no país. Contudo, a razão mais importante para a aceitação relativamente lenta da Gestalt nos Estados Unidos foi o fato de a psicologia americana já ter ido bem além das ideias de Wundt e de Tchener. O comportamentalismo era a segunda fase da oposição americana. Por conseguinte, a psicologia americana já estava bem mais afastada da posição elementarista de Wundt do que a europeia. Os americanos acreditavam que os gestaltistas tinham ido para o país protestando contra algo que já não estava em questão. Isso foi perigoso para a escola da Gestalt. Como vimos, os movimentos revolucionários precisam de algo a que se opor, algo para atacar a fim de sobreviver. Quando perceberam as tendências da psicologia americana, os gestaltistas logo encontraram um novo alvo: a escola reducionista e atomista do comportamentalismo. Os gestaltistas alegaram que o comportamentalismo, à semelhança da psicologia wundtiana, também lidava com abstrações artificiais. Pouca diferença fazia para eles se a análise era em termos de redução introspectiva a elementos mentais ou de redução objetiva a reflexos condicionados. O resultado era o mesmo: uma abordagem molecular e não molar. Os psicólogos da Gestalt também criticavam a negação comportamentalista da validade da introspecção e sua eliminação da consciência. Kafka alegava não haver sentido em desenvolver uma psicologia sem consciência, como os comportamentalistas tinham feito, porque isso reduzia a psicologia a uma mera coleção de pesquisas com animais. As batalhas entre os psicólogos da Gestalt e os comportamentalistas assumiram tons emocionais e pessoais. Numa reunião social em 1941, quando Clark Hall, E.C. Tolman, Wolfgang Kohler e vários outros psicólogos foram tomar cerveja num bar depois de um encontro em Filadélfia, Kohler disse a Hall que ouvira dizer que ele costumava insultar aqueles malditos gestaltistas em suas aulas. Hall ficou embaraçado. A acusação era verdadeira e disse a Kohler que questões científicas não deveriam ser decididas com base em alguma espécie de batalha. Kohler disse que estava disposto a discutir a maioria das coisas de modo lógico e científico, mas que, quando as pessoas se punham a tomar o homem, uma espécie de máquina cheia de ranhuras, ele lutava. Segundo Hall, quando disse a palavra lutava, Kohler deixou o pulse cair sobre a mesa com um barulho ressoante. E ele não sorria quando a disse. Amsel e Rachot, 1984, página 23. Com o tempo, os princípios gestaltistas foram absorvidos nas áreas da psicologia infantil, da psicologia aplicada, da psiquiatria, da educação, da antropologia e da sociologia. Além disso, alguns psicólogos clínicos combinaram a abordagem da Gestalt com a psicanálise. A tendência geral na psicologia americana tem sido considerar os ensinamentos dos psicólogos gestaltistas acréscimos interessantes e potencialmente úteis a outros sistemas, mas não como a base de um sistema abrangente. Os psicólogos americanos têm tentado demonstrar que ocorrem respostas elementares e organizadas e que ambas as respostas são meios proveitosos de explicar processos psicológicos. Para alguns psicólogos, a concepção da Gestalt permanece vital,
e ela continua a estimular pesquisas. Já não tem o espírito combativo de uma revolução, mas os seus adeptos trabalham para aprimorar seus pontos básicos. A psicologia da Gestalt não foi totalmente absorvida pela corrente principal da psicologia americana, conservando uma identidade de movimento minoritário. Ela tem exercido uma influência visível em muitas áreas da psicologia, incluindo a percepção, o pensamento, a aprendizagem, a personalidade, a psicologia social e a motivação. A teoria de campo, Kurt Lewin, 1990 a 1947. Na ciência do final do século XIX, a tendência era pensar em termos de relações de campo e afastar-se de um quadro de referência atomista e elementarista. Como vimos, a psicologia da Gestalt refletia essa tendência. A teoria de campo surgiu na psicologia como analogia do conceito de campos de força na física. Na psicologia, o termo teoria de campo refere-se agora quase exclusivamente à obra de Kurt Lewin. Essa obra é bastante gestaltista no tocante à orientação, mas as ideias de Lewin foram além da posição gestaltista ortodoxa. Os psicólogos da Gestalt enfatizavam a percepção e a aprendizagem e propunham construções fisiológicas para explicar o comportamento. O trabalho de Lewin centrava-se nas necessidades e na personalidade e se ocupava das influências sociais sobre o comportamento. Kurt Lewin nasceu em Mogilno, Alemanha, e estudou em universidades de Friburgo, Munique e Berlim. Em 1914, doutorou-se em psicologia pela Universidade de Berlim, onde também estudou matemática e física. Durante a Primeira Guerra Mundial, Lewin foi militar e recebeu a condecoração alemã Cruz de Ferro. Mais tarde, voltou à Universidade de Berlim e se tornou um membro tão produtivo e criativo do grupo da Gestalt que era considerado um colega dos 3 gestaltistas principais. Fez pesquisas sobre a associação e a motivação e começou a desenvolver sua teoria de campo, que apresentou a psicólogos nos Estados Unidos durante o Congresso Internacional de Psicologia, realizado em Yale em 1929. Quando foi ser professor visitante em Stanford, em 1932, Lewin já era bem conhecido nos Estados Unidos. No ano seguinte, decidiu deixar a Alemanha permanentemente devido à ameaça nazista. Passou 2 anos em Cornell e, em 1935, foi para a Universidade de Iowa fazer pesquisas sobre a psicologia social da criança. Como resultado desse trabalho, foi convidado a desenvolver e dirigir o novo Centro de Pesquisas de Dinâmica de Grupo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT. Embora tenha vindo a falecer poucos anos depois de aceitar o cargo, seu programa foi tão eficaz que o Centro de Pesquisas, hoje na Universidade de Michigan, permanece ativo. Em seus 30 anos de atividade profissional, Lewin dedicou-se à área amplamente definida da motivação humana. Suas pesquisas enfatizaram o estudo do comportamento humano em seu contexto físico e social total. Lewin, 1936-1939. A teoria de campo na física levou Lewin a considerar que as atividades psicológicas da pessoa ocorrem numa espécie de campo psicológico, que ele denominou espaço vital. O campo total compreende todos os eventos passados, presentes e futuros que possam influenciar uma pessoa. Do ponto de vista psicológico, cada um desses eventos pode determinar o comportamento numa dada situação. Assim, o espaço vital consiste na interação das necessidades do indivíduo com o ambiente psicológico. O espaço vital
pode revelar graus variáveis de diferenciação, a depender da quantidade e do tipo de experiência que a pessoa acumulou. Como não tem experiências, um bebê tem poucas regiões diferenciadas no espaço vital. Um adulto altamente educado e sofisticado revela, em função de experiências passadas, um complexo e bem diferenciado espaço vital. A teoria de campo de Kurt Lewin tem influenciado o trabalho no campo da dinâmica de grupo e em outras áreas da psicologia social. Lewin queria usar um modelo matemático para representar sua concepção teórica dos processos psicológicos. Como ele estava interessado no caso particular e não em grupos ou médias, as estatísticas não tinham utilidade no seu trabalho. Ele escolheu uma forma de geometria chamada topologia para mapear ou diagramar o espaço vital, a fim de mostrar, a qualquer momento dado, os alvos possíveis da pessoa e os caminhos que levam a eles. Para representar a direção, Lewin desenvolveu uma forma de geometria qualitativa chamada espaço odológico, em que usava vetores para representar a direção do movimento rumo a um alvo. Para completar a representação esquemática do seu sistema, ele usou a noção de valências para designar o valor positivo ou negativo dos objetos no âmbito do espaço vital. Objetos que atraiam a pessoa ou satisfaçam necessidades têm valência positiva. Objetos ameaçadores têm valência negativa. Essa abordagem da teoria de campo, que foi apelidada de psicologia de quadro negro, inclui complexos diagramas para representar fenômenos psicológicos. Para Lewin, todas as formas de comportamento podem ser representadas por um diagrama. Um comportamento simples está mapeado na figura 12.2, que ilustra uma situação em que uma criança quer ir ao cinema, mas os pais a proíbem. A elipse representa o espaço vital. C representa a criança. A flecha é um vetor que indica que C está motivada a atingir o alvo de ir ao cinema, que, como está indicado, tem uma valência ou valor positivo para a criança. A linha vertical é a barreira para o alvo, estabelecida pelos pais e de valência negativa. Lewin postulou um estado de equilíbrio entre a pessoa e o seu ambiente. Quando esse equilíbrio é perturbado, surge uma tensão, o conceito de motivação ou necessidade de Lewin, que leva a algum movimento, numa tentativa de restaurar o equilíbrio. Ele acreditava que o comportamento humano envolve o contínuo aparecimento de tensão, locomoção, alívio. Essa sequência é semelhante à de necessidade, atividade, alívio. Sempre que uma necessidade é sentida, existe um estado de tensão, e o organismo tenta descarregá-la, agindo de modo a restaurar o equilíbrio. A primeira tentativa experimental de testar essa proposição foi feita sob a supervisão de Lewin por Bluma Zygarnik em 1927. Propôs-se aos sujeitos uma série de tarefas, permitindo-lhes completar algumas, mas interrompendo-os antes de poderem terminar outras. Lewin previu que um sistema de tensão se desenvolve quando se propõe a sujeitos uma tarefa a realizar. 2. Quando a tarefa é completada, a tensão se dissipa. E 3. Quando a tarefa não é completada, a persistência da tensão resulta numa maior probabilidade de que a tarefa seja recordada. Os resultados de Zygarnik confirmaram as previsões. Os sujeitos se recordaram mais das tarefas interrompidas do que das terminadas. Muitas pesquisas subsequentes foram feitas sobre o que hoje é conhecido como o efeito de Zygarnik. Nos primeiros anos de sua carreira, Lewin se preocupava principalmente com indagações teóricas, mas a partir dos anos 30 se interessou pela psicologia social. Bastam os seus esforços pioneiros nesse campo para justificar sua posição na história da psicologia.
alguns psicólogos sociais proeminentes associados com Lewin, na qualidade de alunos ou colegas no Centro de Pesquisas de Dinâmica de Grupo, são Darwin Cartwright, Leon Festinger, J.P. French, Harold H. Kelly, Hansis Likert, Stanley Schachter e Alvin Zander. A característica notável da psicologia social de Lewin é a dinâmica de grupo, a aplicação de conceitos relativos ao comportamento individual e grupal. Assim como o indivíduo e o seu ambiente formam um campo psicológico, assim também o grupo e o seu ambiente compõem um campo social. Os comportamentos sociais ocorrem no interior de entidades sociais simultaneamente existentes como subgrupos, membros de grupos, barreiras e canais de comunicação, e delas resultam. Assim, o comportamento do grupo é uma função do campo total existente em qualquer momento dado. Lewin fez pesquisas sobre o comportamento em várias situações sociais. Um experimento clássico envolveu estilos de liderança autoritária, democrática e liberal, e seus efeitos sobre a produtividade e o comportamento de grupos de rapazes. Estudos como esse iniciaram importantes novas áreas de pesquisa social e contribuíram para o desenvolvimento da psicologia social. Além disso, Lewin acentuou a importância da pesquisa de ação social, o estudo de problemas sociais relevantes voltado para a introdução de mudanças. Ele se preocupava com os conflitos raciais e fez estudos comunitários sobre os efeitos da habitação integrada sobre o preconceito, sobre a equalização de oportunidades de emprego e sobre o desenvolvimento e a prevenção do preconceito em crianças. Sua pesquisa de ação social transformou problemas como a discriminação e o preconceito em estudos controlados, aplicando o rigor da abordagem experimental sem a artificialidade e a esterilidade do laboratório acadêmico. Lewin também foi fundamental na promoção do treinamento da sensibilidade, que tem sido aplicado a muitas situações no campo da educação e do mundo dos negócios para reduzir os conflitos intergrupais e desenvolver o potencial individual. Seus grupos de treinamento da sensibilidade, grupos T, foram o começo do movimento mais tarde popularizado pelos grupos de encontro. De modo geral, seus programas experimentais e descobertas de pesquisa são mais aceitáveis para os psicólogos do que suas concepções teóricas. É considerável sua influência sobre a psicologia social e infantil, e até certo ponto experimental. Muitos dos seus conceitos e técnicas experimentais são amplamente usados nas áreas da personalidade e da motivação. Em 1984, realizou-se na Universidade Temple, em Filadélfia, um simpósio internacional Kurt Lewin. Críticas à psicologia da Gestalt. As críticas à posição gestaltista incluem a acusação de que os psicólogos da Gestalt tentavam resolver problemas transformando-os em postulados. A organização da percepção consciente, tal como se manifesta no fenômeno Phi, não foi tratada como um problema a requerer solução, mas como um fenômeno que simplesmente existia per se. Alegam os críticos que isso equivalia a resolver o problema por meio da negação da sua existência. Do mesmo modo, afirmou-se que os gestaltistas nunca explicaram as leis do seu sistema. Para muitos psicólogos experimentais, sua posição era vaga e os conceitos e termos básicos não foram definidos com rigor suficiente para serem cientificamente significativos. Os gestaltistas se defenderam, insistindo que as tentativas de uma jovem ciência para explicar e definir têm necessariamente de ser incompletas, mas que ser incompleto não é o mesmo que ser vago. Também se alegou que as bases da psicologia da Gestalt não eram, na realidade, novas, o que de fato é verdade. O movimento gestaltista, assim como outros que discutimos, teve seus antecipadores,
Mas isso não tem nenhuma relação com os méritos relativos da posição gestaltista. Outros críticos disseram que a psicologia da Gestalt se ocupava demais da teoria em detrimento da pesquisa experimental e dos dados empíricos comprobatórios. A escola gestaltista de pensamento tem orientação teórica, mas também tem acentuado, desde a época de seus fundadores, a experimentação, tendo sido direta ou indiretamente responsável por um considerável volume de pesquisas. Vincula-se com esse ponto a sugestão de que o trabalho experimental dos gestaltistas é inferior ao dos teóricos ER, por lhe faltar controles e porque os seus dados não quantificados não são suscetíveis de análise estatística. Os gestaltistas alegam que, como os resultados qualitativos têm precedência, boa parte de suas pesquisas foi deliberadamente menos quantitativa do que consideram necessário psicólogos de outras escolas. A maioria das pesquisas gestaltistas é preliminar, investigando problemas no âmbito de um outro referencial. A noção de introvisão proposta por Kohler também não escapou. Tentativas de reproduzir a experiência das duas varas com chimpanzés forneceram pouco apoio ao papel da introvisão. Esses estudos sugerem que a solução símia do problema não ocorre de repente e pode depender da aprendizagem ou de experiências prévias. Windholz e Lamau, 1985. Uma última crítica tem relação com o que alguns psicólogos consideram pressupostos fisiológicos mal definidos e mal sustentados. Os gestaltistas admitem que sua teorização nessa área é conjetural, mas acrescentam que suas especulações são um útil auxiliar do seu sistema. A psicologia da Gestalt tem inspirado muitas pesquisas, e a validade dos resultados não é diminuída pelo referencial especulativo no âmbito do qual elas são realizadas. Contribuições da psicologia da Gestalt. O movimento gestaltista deixou uma marca indelével na psicologia. Tal como outros movimentos que se opuseram a concepções mais antigas, ele teve um efeito revigorante e estimulante sobre a psicologia como um todo. O ponto de vista gestaltista influenciou as áreas da percepção e da aprendizagem, e trabalhos recentes derivados da escola sugerem que o movimento ainda tem contribuições a dar. Ao contrário do seu principal concorrente temporal, o comportamentalismo, a psicologia da Gestalt conserva boa parte de sua identidade distinta, visto que os seus principais pilares não foram absorvidos por inteiro pela corrente principal do pensamento psicológico. Ela continua a estimular o interesse pela experiência consciente como problema legítimo para, ao menos, alguns psicólogos. Esse foco na experiência consciente não é da variedade de Wundt-Titchener, tendo como centro uma versão moderna da fenomenologia. Os atuais adeptos da posição gestaltista estão convencidos de que a experiência consciente é um fato e tem de ser estudada. Admitem, contudo, que não é possível investigá-la com a mesma precisão e objetividade com que se estuda o comportamento manifesto. São numerosos os defensores europeus de uma abordagem fenomenológica da psicologia, e essa perspectiva está ganhando apoio nos Estados Unidos, podendo-se ver sua influência no movimento da psicologia humanista. Por como veremos no capítulo 15, muitos aspectos da psicologia cognitiva devem sua origem à obra de Wertheimer, Kafka e Kohler e ao movimento que eles fundaram há mais de 80 anos.